Paz do Senhor para a igreja, amém? Boa noite a todos vocês que estão conosco, presencial e online. Se você pode, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nesse culto já temos visto, Pai, a tua manifestação, Senhor, através dos louvores, dos testemunhos que aqui foram contados, Pai, de tudo que foi ministrado nesse púlpito, Senhor. Queremos apenas te agradecer por tamanha bondade, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Te peço agora, em nome de Jesus, pela palavra que vai ser ministrada, Pai, que haja, Senhor Jesus, transformação, que haja salvação, que nos traga, Pai, a reflexão para alimentar o Espírito, Pai, que sejam, Senhor Jesus, as palavras de Deus conduzidas pelo Espírito Santo para abençoar a tua igreja. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, quero compartilhar com vocês o tema, como já foi falado aqui hoje, que estamos trabalhando nesse primeiro bimestre de 2025 aqui na DR é esse: esperando o melhor. Quantos aqui esperam o melhor? Diga amém. A pastora Raquel já falou aqui, quem não espera o melhor para a sua família, para o seu cônjuge, para o seu trabalho. E todos nós estamos esperando o melhor em Deus. E tivemos já tantas ministrações abençoadas aqui nesse púlpito durante esse mês de janeiro. Agora estamos iniciando o mês de fevereiro. Nosso pastor Paulo já pregou aqui na quarta-feira sobre como esperar, né, o melhor. O pastor Wagner pregou também na semana passada aqui sobre esperança. O pastor Luiz também pregou aqui sobre como os vivos que esperam, né? Enfim, tivemos tantas ministrações aqui, mas hoje o que eu quero trazer é a reflexão da igreja. Eu acredito que aquilo que Deus quer para nós essa noite é entender o que fazer enquanto esperamos. Esse é o tema de hoje, porque de certa forma, em alguma medida, todos nós estamos esperando alguma coisa a vida inteira, né? Desde quando você nasce, você está esperando alguma coisa. Então a gente vive a vida esperando. A pessoa, quando ela é uma criança, ela está esperando, ansiosa pelo período escolar. E aí ela é matriculada numa escola, ela entra na escola, e aí quando ela está na escola, ela espera agora ser formada, ela vai se formar, né? E aí depois que ela se forma, ela espera então agora para passar num bom vestibular e ter uma boa carreira, uma boa profissão. E aí quando a gente passa no vestibular, entra, completa a missão ali na faculdade, a gente espera também um bom emprego. A gente espera que Deus abra a porta. E aí aqueles que são solteiros esperam também um bom casamento. Esperam alguém, uma pessoa que possa fazer parte da sua vida, completar. E aí quem casa espera então ter filhos. E aí aqueles que têm filhos, o ciclo se renova. Aí nasce uma criança, espera a escola, espera a faculdade. E assim nós vemos que a nossa vida é uma eterna espera, né? Seja você cristão ou não, seja você crente ou não, você sempre está esperando alguma coisa. Agora a reflexão que fica: como que nós esperamos, né? O que a gente faz quando espera? Porque um aluno, se ele espera se formar, ele precisa estudar, ele precisa tirar boas notas. Se alguém espera se casar, precisa ter um bom relacionamento interpessoal, né? Se você espera alguma coisa, existe também uma contraparte que demanda de nós então uma ação, algo que você precisa fazer enquanto você espera. Porque é fácil muitas vezes pensar na imagem da cadeira ali, como se fosse uma clínica, no dentista, no médico, você esperando, você espera sem fazer nada. Mas na vida não dá para ficar esperando sem fazer nada, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E é mais ou menos sobre isso que eu espero que o Senhor ministre aos nossos corações hoje, porque a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite é: o que fazer, o que nós devemos fazer enquanto esperamos. E todos nós, como cristãos, como igreja, nós que estamos aqui reunidos, temos uma espera em comum. Nós cremos que Jesus Cristo foi um homem que nasceu e viveu aqui há 2000 anos atrás, e era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus, aqui na terra vivendo entre nós. Então nós cremos, como o pastor Paulo sempre fala, nós somos uma igreja cristã, e cremos então que Jesus Cristo era o próprio Deus, era o Filho de Deus vivendo aqui entre nós. E o tempo que ele passou aqui na terra, ele fez milagres extraordinários, trouxe ensinamentos extraordinários, nos ensinando como viver e nos ensinando como esperar. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele vai nos mostrar que Jesus teve alguns grandes discursos. O Sermão do Monte, né?
Tem alguns textos que eles focam em alguns discursos e pregações de Jesus. Então Jesus ele estava nos ensinando algumas coisas. Só que aquele período que Jesus viveu na terra, provavelmente estava muito bom para eles, só que ao final de 3 anos de ministério ali, ele começou a dar sinais para os seus discípulos que precisavam ir embora. E aí, talvez gerou uma grande dúvida nas pessoas que acompanhavam o seu ministério naquela época. Porque é tão bom ter Jesus perto, e agora ele disse que ele precisa ir embora. E talvez alguns não entenderam, porque o que os judeus esperavam, na verdade, era um grande líder militar, um grande político, né? Alguém que levaria a nação de Israel a ser a maior nação do mundo politicamente, né? Alguém que seria, então, um grande líder de Israel. E Jesus fala que não tem nada a ver com isso. O reino que ele vem trazer é um reino eterno, um reino espiritual. Que a ideia de poderio e de governo na terra para nós é muito limitada. Quando ele traz para nós, na verdade, a ideia de um governo que não termina. De algo que não traz sofrimento, não traz dor, mas nos dá esperança de uma vida pós-morte, né? E aí os discípulos, provavelmente as pessoas tristes com esses sinais que Jesus começa a dar, que ele está indo embora, Jesus antes de subir, ser assunto aos céus, ele deixa uma promessa. Ele fala, eu estou indo embora, mas eu vou voltar. E é nessa promessa que nós estamos pautados, é nessa promessa que faz com que faça sentido nos reunirmos aqui todo domingo, faz com que faça sentido a gente ler a Bíblia, a gente orar, porque nós estamos aguardando a volta de Jesus. Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, buscar aqueles que permaneceram firmes e levar para morar para sempre no céu com ele quando esse mundo acabar. E é assim que a gente espera. Mas aí é o questionamento que fica então. Mas até lá, o que a gente faz? O que fazemos enquanto esperamos? Faz uma reflexão comigo aqui. Imagina que o pastor Paulo, cheio do poder de Deus, chega para nós aqui hoje e diz, olha, Jesus me disse que vai voltar terça-feira, 7h30 da manhã. Hoje é domingo, terça-feira, 7h30 da manhã. O que você faria até terça-feira, 7h30 da manhã? Pensa aí no seu banco, aí no seu cantinho. O que você faria de hoje, agora, saindo do culto, até terça-feira, tendo a certeza, sabendo da informação que Jesus voltaria terça-feira, 7h30 da manhã. E é curiosa essa pergunta porque provavelmente 99% das pessoas aqui talvez pensem assim, eu pediria perdão a alguém, eu correria talvez para evangelizar mais pessoas, ou eu preciso consertar minha vida, porque agora que eu sei que ele está voltando, eu preciso parar de pecar, eu preciso parar de errar, preciso dar um jeito em algumas coisas que eu ainda não consegui dar um jeito. E aí a gente fica nessa ansiedade. Só que é extremamente contraditório para nós que esperamos a volta de Jesus agir dessa forma, porque a melhor resposta para um cristão seria, Jesus vai voltar terça-feira, o que você vai mudar? Nada, porque eu já estou vivendo da forma como eu deveria viver. Jesus vai voltar terça-feira, 7h30 da manhã? Tudo bem, estou em paz, vou continuar. Mas isso não acontece porque de fato a gente não crê que Ele está voltando. Então a gente vive de uma forma como se ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E esse é o problema, esse é o perigo que a Bíblia vai nos alertar. E dentro desse panorama, eu acredito que Jesus ele nos ensina a esperar o melhor e o que fazer enquanto esperamos. No texto de Mateus mesmo, no Evangelho de Mateus, porque nos capítulos 24 e 25 desse Evangelho, que Mateus escreveu para nós, Mateus que andou com Jesus, que esteve com Jesus e anotou tudo que Jesus estava falando, anotou tudo que eles estavam vivendo, deixa então esse registro bíblico, deixa essa narrativa, esse fato histórico, nos capítulos 24 e 25, mostrando que Jesus em um discurso estava falando exclusivamente sobre a sua volta, sobre o momento em que ele voltaria. Então eu quero convidar você a ler Mateus capítulo 24, porque um questionamento apareceu entre os discípulos. Quando Jesus ele começa a falar da sua volta sobre o fim do mundo, assim como nós que estamos aqui hoje, os discípulos devem ter ficado extremamente efusivos e perguntar, mas quando que isso vai acontecer? Avisa aí para a gente estar preparado. E olha a resposta de Jesus. Mateus 24, verso 3. Versículo 3 de Mateus 24. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram, diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim
desta era. Veja, Jesus ele vai começar então, a partir desse texto, só o versículo 3. A partir do versículo 4, então, Jesus começa uma pregação, ensinando aos seus discípulos, na teologia é chamado do sermão profético, ou sermão escatológico, ou sermão do Monte das Oliveiras, e ele começa a narrar então, Jesus começa a falar para os seus discípulos como que vai ser o sinal do fim dos tempos, quais sinais se dariam para quando está chegando o fim dos tempos. Ele vai falar sobre os rumores de guerra, é o texto que vai falar também sobre a profecia de Daniel, é o texto que vai falar sobre os falsos profetas, a grande tribulação, e a ideia é que Jesus está falando, os discípulos estão ouvindo, isso começa a causar temor no coração dos discípulos, e o que eles querem saber, mas e a hora? Mas que dia? E aí a gente pula então para o verso 36 do capítulo 24 ainda, 36 ao 39, Mateus 24, 36 a 39, Jesus dizendo: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? É nessa perspectiva que nós vamos entrar agora no capítulo 25, e é onde a gente vai focar a mensagem aqui hoje. Tendo tudo isso em mente, esse panorama, Jesus falando com os discípulos, falando sobre a sua vinda, Jesus está falando de uma forma para que eles possam entender, e Jesus sempre gostava de contar parábolas. Sempre que Jesus tinha uma grande pregação, e talvez gerava dúvida entre seus ouvintes, em seu auditório, ele usava então alguns meios de parábolas, de analogias, para que trouxesse entendimento. E aí no capítulo 25, a gente vê uma continuação desse capítulo 24, que a gente acabou de ler, em que Jesus vai usar 3 parábolas. Do versículo 1 ao 13, Jesus vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E ele vai falar sobre a necessidade de termos prontidão e perseverança. Do versículo 14 ao 30, Jesus vai falar sobre a parábola dos talentos. E sobre a necessidade de nós administrarmos bem o que Deus colocou em nossas mãos. E como isso, um dia haverá uma prestação de contas. Todos nós iremos prestar contas diante de Deus. E aí do versículo 31 ao 46, ainda nesse capítulo 25, ele vai falar sobre a parábola das ovelhas e bodes, ou o julgamento das nações. Ele vai separar os bons e os maus, vai separar aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que não conseguiram perseverar. Mas hoje a gente vai focar então na parábola das 10 virgens, versículos 1 ao 13 do capítulo 25. Você que está com a sua Bíblia aí, gosta de anotar, já deixa aí então. Capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 ao 13. Mas antes da gente entrar no texto, eu quero só dar um contexto aqui, porque nós estamos falando sobre saber esperar, sobre esperando melhor. E quando Jesus traz essa ilustração, a imagem que ele vai usar então nesse texto é de um casamento judaico. Tradicionalmente, um casamento judaico, como se dava na época, né? E assim, casamento, hoje em dia para nós é de uma forma. A gente precisa entender o contexto do casamento naquela época. Quem vai casar, esse ano tem bastante casamento aqui na DR, graças a Deus. E quem vai casar sabe que às vezes você marca um chá, ia falar chá de cozinha, mas agora fala mais chá de casa nova, né? Então fala chá de casa nova, chá de cozinha, vai marcar num dia, às vezes meses antes do casamento, um mês antes do casamento, vai marcar uma despedida com o solteiro, com os amigos, com as amigas, a noiva, vai marcar algum chá, algumas coisas que são relacionadas ao casamento, a gente vai marcando ao longo do tempo, até chegar o dia da celebração. No casamento judaico dessa época, também existia essas festas, só que, veja bem, hoje em dia você tem o seu carro, você tem a disponibilidade de se locomover facilmente. Naquela época os judeus não tinham isso. Então era comum que durante 7 dias, vamos separar 7 dias da semana, para que um casamento acontecesse. Então enquanto os parentes estão vindo de uma outra região que é muito longe, eles vão vir para a festa do casamento, já aproveita o momento que vai vir, vamos ficar aqui uma semana inteira celebrando. Então era natural que houvesse 3 fases nesse casamento judaico. Era dividido em 3 etapas ali o casamento judaico. E é lógico que eu não vou me atrever a falar essas 3 etapas em hebraico com a professora Eunice aqui, né? Depois ela me corrige.
Mas nós vamos ter aqui essas 3 fases do casamento judaico ali, e a primeira fase dela é onde se dava a negociação do casamento. Então as famílias iam assinar um contrato, firmar um contrato sobre como se daria esse casamento, e o pai da noiva dando a noiva ali para o noivo, né? Então onde se firmava esse contrato. A segunda fase se dava então ao momento do comprometimento, mas os noivos ainda eles não moravam juntos. Então juridicamente, legalmente eles estavam casados, mas ainda não permaneciam juntos. E a última fase, a terceira fase, que é a mais bonita, é o momento em que o noivo vai buscar a noiva na casa do pai. Para essa última fase, existia meio que uma procissão. Então o noivo saía da sua casa ou do lugar onde estava para buscar a noiva na onde ela estava. E para isso, os padrinhos do noivo, os amigos do noivo, iam junto com ele, celebrando, cantando nas ruas, até chegar na casa da noiva ou no lugar marcado onde estava a noiva. E a noiva tinha suas madrinhas também, tinha suas amigas, que tinham uma responsabilidade: segurar cada uma delas uma lamparina. E essa lamparina precisava ficar acesa, porque essa procissão muitas vezes acontecia à noite. E antigamente não tinha poste de luz como tem hoje nas ruas, então era muito escuro. Então era necessário iluminar o caminho até chegar a noiva. E muitas vezes, no contexto que isso se dava, as madrinhas às vezes se organizavam como se fosse num corredor, né? Para o noivo entrar, todo mundo com a lamparina acesa, aquela coisa bonita. E aí o noivo entrava, ele entrava a casa para buscar a noiva. E dependendo da distância, às vezes haveria um banquete ali, uma festa ali naquele local, para celebrar o casamento. Então ali se dava a festa de casamento, ele ia lá pegar a noiva, né? Então era necessário que as madrinhas e os padrinhos completassem aí todo esse rito para que o casamento acontecesse. E aí, nós temos tantos comentários bíblicos que vão descrever para nós, tem um teólogo chamado Don Carson, americano, um dos melhores que eu considero, e ele narra muito disso no livro dele, sobre essa necessidade de se chegar até a noiva, o noivo ter a necessidade de chegar à noiva, mas com os padrinhos e as madrinhas abastecidos de alguma coisa que era atribuído a eles então. Enfim, tendo tudo isso em mente, a nossa série Esperando Melhor, o momento que Jesus fala para os seus discípulos sobre a sua vinda e as tradições do casamento judaico, que eu convido vocês a compartilhar essa leitura comigo, Mateus 25, do 1 ao 13. Jesus continua o seu discurso do capítulo 24 dizendo: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, disse Jesus, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia, nem a hora. O que Jesus estava querendo comunicar aos seus discípulos com esse texto, com essa parábola? E o que Jesus quer comunicar à ADR, à nossa igreja, para mim e para você hoje, em 2025? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que ele faz distinção entre as prudentes e as insensatas. O texto chama essas mulheres de virgens porque era comum que as moças novas fossem consideradas virgens na época. Então vai dizer que essas madrinhas eram amigas virgens da noiva. Então por isso que o texto usa esse termo. Então nós temos essas moças, essas virgens, em que Jesus está distinguindo entre ajuizadas, pessoas sensatas, pessoas prevenidas, e aquelas que são insensatas, imprudentes. Ele vai dizer que são
quase como loucas. Em algumas versões da Bíblia, se você ler, você vai ver que o texto usa a palavra loucas. Mas o que o versículo 3, ele chama a atenção é que essas moças insensatas, essas moças consideradas loucas, ou essas moças consideradas imprudentes, não se abasteceram com óleo. Elas levaram apenas as suas vasilhas, as suas lamparinas, esqueceram de levar óleo. Talvez elas pensassem, o noivo não vai demorar, vamos para a festa, mas Jesus destaca que aquelas que eram prudentes foram, mas levaram óleo extra. Não sabia que hora que o noivo ia chegar. Enfim, existem pessoas prevenidas e pessoas desprevenidas. E a verdade é que na nossa vida, nós vamos lidar com pessoas assim também. Jesus, ele vai chamar essas mulheres, então, de insensatas e de loucas. E pessoas assim que, como eu e você, muitos de nós, pessoas que estão em nossos meios, vivem o hoje, o presente, como se não houvesse um amanhã. Então eu quero viver o hoje, o que eu tenho para viver hoje. E eu não preciso ter nenhuma reserva e guardar nada para amanhã. Seja de forma financeira, seja de forma espiritual. E o que Jesus vai dizer para nós é que isso é loucura. O que Jesus vai dizer para nós é que isso é insensatez. Viver a vida dessa forma, como se nada fosse acontecer, ou como se o noivo já fosse chegar, eu não preciso estar prevenido, é viver de uma forma insensata, viver de uma forma louca. Então essas moças, elas se preparam para ir para a festa, para receber o noivo, mas esquecem de levar o óleo. E muitos de nós, muitas vezes, somos assim. A gente vive a vida e esquece de colocar nas nossas reservas, no nosso coração, colocar na nossa vida coisas que deveríamos levar para a vida inteira. É normal que pessoas dentro da igreja ou fora da igreja não querem viver em comunhão, principalmente depois da pandemia, onde houve um afastamento pessoal. As pessoas, cada um quer viver no seu canto, ninguém quer ser incomodado. E aí a gente vê um monte de pessoas muitas vezes amarguradas, cheias de traumas pessoais, não quer se envolver, não faz questão de servir em nenhum ministério da igreja, não faz questão de participar de um núcleo ou uma célula da igreja, não faz questão de tomar um café ou conversar com alguém, porque são pessoas que vivem a sua vida de forma imprudente, pensando que estando com a minha vasilha já está bom demais, estando com a minha lamparina já está bom demais. Eu não preciso guardar óleo extra, eu não preciso do óleo de ninguém, porque da forma como eu estou vivendo, está bom demais. Muitos de nós fazem isso com a vida espiritual, por exemplo. A gente vai para o culto de domingo, a gente vem para o culto de quarta-feira, mas está bom demais sentar no meu banquinho e se limitar a assistir um culto de domingo. E eu não abro a Bíblia durante a semana, eu não dobro o joelho para orar. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz uma oração em casa ou no carro e eu chorei sentindo a presença de Deus. Muitos de nós vivemos assim, só com a nossa vasilha, a nossa lamparina. Então vir para a igreja já está bom demais. Eu não preciso me envolver mais do que eu já faço. Então só o fato de sentar aqui no meu banco é como essas moças que estão com as suas vasilhas e não precisam se abastecer de nada. E aí durante a semana, onde você deveria se abastecer em casa, onde você deveria ter um momento de devocional, onde você deveria evangelizar no trabalho, onde você poderia viver uma vida com Deus em secreto, você não faz, porque para você já está bom demais vir para a igreja, frequentar uma igreja e não ser igreja. Muitos de nós vamos vivendo assim a vida, e aí quando a gente menos espera, quando o improvável acontece, o pavio da nossa vela já está bem curtinho. Quando a gente menos espera, a gente olha para a lamparina que está nas nossas mãos, a gente olha para o nosso coração e o fogo já está se apagando. E muitos de nós vivem desanimados, não conseguem se relacionar mais com Deus, não conseguem fazer uma leitura, não conseguem orar, não conseguem conviver, porque não levamos o suficiente na nossa vida além da igreja. E aí a gente vive a vida dessa forma. E aí a gente entende porque muitas vezes estamos desanimados, estamos despreparados. E quando Jesus voltar, seja amanhã ou seja daqui a 10 anos, nós não estaremos preparados. E talvez quando a gente se der conta, é tarde demais. O noivo já veio, já levou as madrinhas prudentes, as sensatas,
E talvez a gente passou a vida inteira aqui dentro de uma igreja perdendo tempo. Sabe, viver dessa forma nos leva a pensar também que muitas pessoas, muitos de nós, pensam que é suficiente frequentar uma igreja para ser salvo. Só que o que o texto vai nos mostrar é que cada uma dessas moças recebeu uma lamparina. Cada um de nós, quando nascemos, cada um de nós recebe a mesma dose de saúde, você recebe algo, você recebeu um casamento, um trabalho, mas Deus colocou na sua mão a responsabilidade de administrar a sua vida. Talvez você pense, eu frequento a igreja do pastor Paulo, e o pastor Paulo tem muito óleo. Tá bom demais, quando Jesus vier eu vou subir na barra dele. Talvez você pense, eu frequento uma boa igreja, eu até gosto de um pregador da internet, eu assisto todo dia vídeo no YouTube, e quando Jesus voltar, eu vou pedir óleo emprestado para ele. Porque para mim é mais fácil ouvir alguém falar do que eu ler a Bíblia, do que eu orar dentro de casa. E aí a gente vai achando que essa vasilha, que essa lamparina é coletiva, sendo que não é. O que Jesus está nos mostrando é que a salvação vai independer do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge. Jesus está te chamando para um ministério exclusivo, para um relacionamento pessoal. Tem coisas que Ele quer falar com você que não vai ser com a sua esposa. Tem coisas que Ele quer falar com você que não vai ser com seus filhos. Então o que Jesus está nos mostrando também através dessa parábola é que o dia da salvação não dá para ir com a galera, não dá para ir com a igreja, com o coral, com a orquestra. É necessário abastecer a sua lamparina. Porque senão vivemos como loucos e insensatos. Pessoas que não se abastecem e pensam que estarão junto com o noivo na festa. O que Jesus nos mostra através dessa parábola é que nós, apesar de vivermos em comunidade como igreja, teremos uma prestação de contas individual. Cada um de nós, Jesus sabe o seu nome, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você esconde, Ele sabe o que você não fala para o seu cônjuge, para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos. Jesus sabe o que você chora à noite de madrugada no travesseiro. Jesus sabe quais são os desejos do seu coração. E é de tudo isso que Ele vai pedir conta no dia em que o noivo voltar. Individualmente, todos nós iremos prestar conta a Deus, iremos prestar conta ao noivo daquilo que fizemos com as nossas vidas. Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. Essas madrinhas, elas foram colocadas nesse lugar com um propósito. O propósito dessas mulheres era iluminar o caminho para o noivo encontrar a noiva. O propósito dessas mulheres estarem ali com as suas lamparinas era que a lamparina estivesse acesa, para que o noivo adentrasse e o caminho estivesse iluminado. Veja, isso é algo tão sério na cultura judaica, que alguns comentaristas bíblicos vão dizer, alguns estudiosos, que aquele que não estivesse com a sua lamparina acesa, era considerado penetra na festa. Era uma desonra enorme, porque estar numa festa, não estar com a sua lamparina acesa, seja com a comitiva no noivo, ou com as madrinhas, era como se você não tivesse sido convidado para aquele casamento. Imagina que coisa você ser convidado para uma festa, ou você ir para uma final da Copa do Mundo, e chegar na porta do estádio, você olhar para os seus amigos e falar, mas tinha que ter ingresso? Todos os seus amigos entram e você não entra porque esqueceu o ingresso. Ou alguém, por exemplo, que é convidado para uma festa, mas precisa ter um convite na hora de entrar. Quem talvez já teve essa desagradável surpresa, chega na porta, precisa ter o convite. E é individual. E aí às vezes você vai perder a festa porque você simplesmente esqueceu o convite em casa. É disso que Jesus está nos alertando e é disso que Jesus está falando. Porque essas moças imprudentes, elas vivem uma vida da forma como se elas esqueceram do seu propósito. Assim como nós muitas vezes aqui, Jesus nos colocou aqui, nos chamou para essa igreja, você que já é crente, você que talvez é de uma família cristã, você que pensa que tem um relacionamento com Deus, Ele te colocou nesse lugar para que você possa iluminar o caminho de alguém. E qual caminho pode ser iluminado com uma lamparina apagada? Como que a gente ilumina o caminho de algum amigo do trabalho, ou de algum vizinho da nossa casa, se a gente está sem fogo? Se a gente não ilumina nem o nosso próprio caminho? Jesus está mostrando que através dessas mulheres, nós temos um propósito nessa terra, que é abrir o caminho para o noivo chegar e se encontrar com a noiva. Mas o problema é,
Quantos de nós estamos com as nossas lamparinas acesas e quantos estão com as nossas lamparinas apagadas? Essas mulheres só tinham uma função nesse casamento. Nós temos uma função nessa terra. E Jesus nos convida hoje a essa reflexão. A sua lamparina está suficientemente acesa? Se não tiver, existe óleo em você durante a segunda, terça, quarta, para que as pessoas no trabalho, as pessoas na faculdade olhem para você e enxerguem um pavio aceso? Ou será que estamos apagados como o resto do mundo, sem poder direcionar aonde está o noivo? Enfim, Jesus ele também diz que existem as virgens sensatas. Jesus ele diz que existem essas insensatas, mas ele destaca que existem pessoas perto de mim e de você que estão cheios de óleo. Existem pessoas como eu e você que estão cheias de fogo, e um fogo que foi recebido do céu. Existem pessoas como eu e você que talvez senta do seu lado na igreja, talvez esteja dentro da sua casa, e estão prontas para a chegada do noivo. Existem pessoas no nosso meio que não veem a hora da chegada do noivo, que estão preparando o caminho porque sabem, elas estão com a roupa adequada, com a chama acesa, e quando o noivo chegar, elas vão entrar na festa. E que tristeza será se alguém do seu lado entrar na festa e você ficar. Mas o interessante também nessa parábola, a imagem que Jesus usa aqui é de uma festa de casamento. Já viu alguém triste numa festa de casamento? Antigamente, muitas vezes, nós éramos movidos pelo medo de que Jesus está voltando e você vai para o inferno, se você não estiver bem. E aí, muitos de nós, crentes, muitas pessoas, tinham mais medo de ir para o inferno do que desejo de ir para o céu. Então, o que Jesus destaca nessa parábola é que a vontade de ir para o céu deve ser maior do que o medo de ir para o inferno. A questão não é medo de ir para o inferno, mas a questão é o quanto você deseja entrar nessa festa com o noivo. Porque se você realmente deseja, os nossos desejos, as nossas emoções são superiores à nossa materialidade aqui na terra. Talvez eu falei, terça-feira Jesus vai voltar, e alguém pensou, mas eu ainda nem casei, eu ainda não consegui o trabalho, porque os seus sonhos estão limitados ao que você vive aqui. Mas Jesus está nos convidando para uma festa onde não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter crise de ansiedade, não vai ter depressão, e quem entrar nessa festa vai ser eternamente feliz. O que Jesus está nos dizendo é, ei, se eu voltar amanhã ou daqui 10 anos, o quanto você está esperando e desejando por isso? Imagina, por exemplo, um jovem, uma jovem que vai casar esse ano. Como é o sonho desses jovens antes do casamento? Qual o desejo de ver a festa celebrando, dos pais ali chorando, do pastor celebrando? Jesus está usando a imagem de algo que será alegre, feliz, para aqueles que são prudentes, para aqueles que têm óleo, para aqueles que estão com a chama acesa, para aqueles que não desanimam. Jesus nos convida então para celebrar com o noivo, e não pela psicologia do medo, mas o que Jesus nos mostra nessa festa, é que ao entrar no corredor, ver essas lâmpadas acesas, nós entraremos num banquete celestial, e lá nós vamos dançar, você vai entrar junto com a noiva, vai dançar com o noivo, vai cantar, vai celebrar, como quem já viu a imagem de um casamento judaico, ver como é feliz, qual a festa que eles fazem, o barulho que eles fazem, porque é extremamente feliz e alegre o momento em que um casamento é celebrado na cultura judaica. Jesus nos convida a entrar nessa festa hoje. Jesus nos convida a parar de ter medo do inferno, e parar de ter medo, desde que você hoje esteja disposto a levar mais óleo na sua lamparina. Desde que você esteja hoje disposto a não ser como essas virgens loucas, insensatas, mas ser como essas sensatas e prudentes, que estão ansiosamente esperando a chegada do noivo, porque haverá um momento, que assim como essas virgens nós vamos ouvir, à meia-noite vem alguém gritando, o noivo está chegando, e alguns vão levantar desesperados, eu não tenho óleo, preciso comprar, mas alguns vão levantar e se preparar, porque a chama está acesa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, quando nós pensamos na volta de Jesus, nós pensamos que
Muitas vezes a gente vai perder coisas que estão na terra, vai perder coisas que podemos aproveitar aqui na terra, mas a gente não pensa no quanto nós vamos ganhar no pós-vida quando Ele voltar, porque a nossa mente é extremamente materialista. Mas eu te convido hoje a ter uma mente espiritual. O menor tempo de vida que você tem é o que você vive nessa terra. Nós vamos viver aqui 70, 80, 90, 100 anos, mas Ele nos convida para a eternidade. Não é só porque você está vivendo aqui não. Jesus está te chamando para esperar por algo melhor, esperando o melhor, porque Ele prometeu, Ele vai voltar. Essas virgens dormiram, talvez porque pensaram: o noivo está demorando muito, e todas dormiram, as prudentes e imprudentes. Mas veja, quando alguém gritou: o noivo está chegando, aquelas que estavam com as suas chamas acesas levantaram sorrindo, esperando pela celebração desse casamento. Quantos de nós hoje estamos preparados para levantar sorrindo, quando nós ouvimos a trombeta do Senhor vindo pelos céus, e Ele voltar para nos buscar? Quantos de nós hoje estamos preparados para olhar para Jesus e não falar: Jesus, eu vim aqui com o meu pastor está aqui, eu tenho que entrar, eu estou com a minha mãe orou por mim a vida inteira. Quantos de nós estamos preparados para chegar na frente dele no dia da prestação de contas e falar: aqui está a minha lamparina e eu tenho óleo extra? É hoje, é agora, é o momento em que Jesus te trouxe aqui, seja virtualmente, você que está no YouTube, seja presencialmente, para te trazer a consciência. Você precisa viver como se Jesus fosse voltar daqui a 1 minuto. Você precisa viver como se Ele fosse voltar amanhã de manhã. Você precisa viver como se o noivo fosse chegar e você fosse sorrir para celebrar com Ele. 2 lições que nós podemos aprender e extrair dessa parábola. A primeira, que nós devemos perseverar. Sem perseverança ninguém vai ver a Deus. Sem perseverar, essas mulheres dormiram, cochilaram e se distraíram. Mas aqueles que perseveram, ainda que demora, Ele vem. Ainda que demora, o noivo vem. Romanos capítulo 12 e verso 12 nos deixa uma grande lição que Paulo escreveu. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas perseverem em oração. A segunda lição que podemos extrair: a primeira é: devemos perseverar. A segunda: devemos estar preparados. Nós devemos estar de prontidão. Não deixe o fogo apagar, não deixe faltar óleo. A gente precisa ter uma reserva. Não dá para se contentar com o básico, irmão. Não dá para se contentar a ouvir alguém pregando só. Você precisa passar. Eu tenho certeza que as maiores experiências que você vai viver, talvez não vai ser dentro da igreja, mas vai ser no Uber, vai ser no ônibus, vai ser dentro do seu banheiro, vai ser limpando a sua casa, porque é lá que Deus quer te encontrar. O que nós fazemos aqui na igreja é só celebrar aquilo que a gente vive a semana inteira. É lá que você vai abastecer o seu óleo, a sua lamparina. É lá que você consegue óleo. É quando você faz um culto doméstico com a sua esposa e com os seus filhos. Quando você ora junto com a sua família. É quando em casa você está preparado para a volta de Jesus. É em casa, é no trabalho, é fora da igreja muitas vezes que Deus quer ter um encontro com a sua vida. Mas se a gente for como essas mulheres, com essas loucas insensatas, estaremos sempre com as nossas lamparinas apagadas e não vamos perceber a chegada do noivo. Então, a partir de hoje, vamos firmar o compromisso de ter um devocional com Deus, de buscar a Deus em oração, em jejum, porque é lá que nós vamos ser abastecidos. E eu tenho certeza, se toda a igreja, cada um de nós que estamos aqui, vivermos dessa forma na semana, os cultos de domingo aqui vão ser arrebatadores, amém? Nós iremos celebrar aqui aquilo que Deus nos deu durante a semana. Nós chegaremos aqui para servir com mais ânimo. Talvez você que está desanimado vai se propor a fazer algo que nunca fez. Talvez você fale: eu nunca servi no estacionamento. A partir do domingo que vem você vai estar lá no estacionamento. Eu nunca participei de um núcleo evangelístico, não participei de uma célula. Vou abrir a minha casa essa semana. Talvez você vai começar a se desafiar, e dessa forma você vai estar sendo abastecido e acendendo não só a sua lamparina, mas compartilhando óleo com outras pessoas também. Apocalipse 3, verso 11, para concluir.
Apocalipse 3, verso 11, sobre esse segundo tópico, devemos estar preparados. Olha o que diz a palavra de Deus: venho em breve, apegue-se ao que você... Em nome de Jesus, se houver uma pessoa aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida, em nome de Jesus, se houver uma pessoa aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te convidar, nós queremos orar por você. Se você está aqui entre nós, venha até aqui à frente, nós queremos orar com você. Se existe alguém em nosso meio que talvez entrou por essa porta e ainda não entregou o seu coração completamente, mas durante esse culto o seu coração queimou de uma forma diferente, nós queremos orar por você. E Jesus Cristo quer transformar a sua vida, para que no dia da festa, no dia do casamento, você esteja conosco recebendo o noivo. Então, em nome de Jesus, se há alguém aí do seu lado, traga essa pessoa, vamos orar por ela. Continue orando por pessoas que precisam dessa oração. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Aleluia. Veja, eu quero fazer um outro convite agora. Continue com seus olhos fechados. Em nome de Jesus, eu orei por você em casa. Antes dessa pregação, eu orei por pessoas que estariam aqui. Mas agora eu quero falar com pessoas que talvez já são crentes. Você que já é evangélico. E nesse momento, existe algo reservado para você nesse culto. Em nome de Jesus, se durante essa pregação você sentiu que o Senhor estava falando com você, nós queremos orar por você também. Se você sente o desânimo, se você sente que dentro do seu coração essa lamparina já está se apagando há algum tempo, em nome de Jesus, comece o ano de forma diferente. Venha até aqui, nós vamos orar por você. E não importa quantas vezes você já veio na frente. Você talvez pense, mas eu vou de novo. Sim, é de novo, porque o Senhor se renova. A palavra do Senhor se renova dia após dia. E é perseverando, dia após dia, vencendo os nossos pecados, as nossas dificuldades, a nossa timidez, com medo de se expor, que nós somos curados e tratados. Então, em nome de Jesus, venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você essa noite. Se você quer participar desse banquete conosco, venha até aqui que nós vamos orar por você em nome de Jesus. Vamos dançar. Aleluia. Se você sentir de dar um abraço a alguém, esse é o momento. Ore com alguém, traga alguém aqui à frente. O Senhor quer falar com essa pessoa hoje. Em nome de Jesus. Eu estou insistindo ainda por alguns minutos, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui essa noite. E não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quem é a sua família, quem é o seu pai, não importa quem é você dentro da igreja, o seu status. Hoje o Senhor me disse que tem pessoas que precisam desse pavio reacendendo, porque já saíram de casa há muito tempo sem óleo, estão sem reserva, mas o Senhor quer encher a sua reserva essa noite em nome de Jesus. Não demora muito não, porque a parábola diz que quando as pessoas foram correr atrás do prejuízo, a porta já estava fechada, e o noivo disse: eu não vos conheço. Deus está dando oportunidade, livrando pessoas da morte hoje. Tem pessoas que precisam ser cheias hoje, porque amanhã o inimigo já tem algo preparado para você. Então, em nome de Jesus, vença a dureza dessas pernas, desse coração, e venha aqui que nós queremos orar por você, em nome de Jesus. O Senhor quer reacender chamas de pessoas aqui que há muito tempo não falam em línguas estranhas, pessoas aqui que não choram mais em oração, mas nessa noite o Senhor vai reavivar essa igreja, porque nós estamos aguardando o noivo, e a chama nesse lugar, a chama nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos dançar. Cante, louva o Senhor. Estou só te esperando, vem, vamos dançar.
lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Continue orando. Em nome de Jesus, nós vamos orar juntos aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor. Saia do seu lugar. Deixa Deus te usar para falar com alguém. Abrace alguém nesse momento. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Aleluias, aleluias. Nesse momento de oração, em nome de Jesus, eu quero convidar os nossos pastores que estão aqui mais próximos. Ore por essas pessoas. Queria convidar nossos pastoras, os ministros, você que é líder. Coloque a mão nessas pessoas. Permita que o Senhor use a sua boca como forma de profecia na vida dessas pessoas. Existem pessoas aqui que precisam apenas de um abraço. Existem pessoas aqui que precisam se sentir amadas. E Deus quer te usar essa noite para encher a vasilha de muita gente que está com a chama apagada. E você que está aí, estenda sua mão, ore comigo. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque talvez chegamos aqui essa noite, chegamos despreparados, chegamos até aqui como essas mulheres loucas, insensatas, despreparados. Mas hoje, através dessa palavra, através, Senhor Jesus, dessa parábola, estamos sendo cheios de óleo, cheios do teu fogo. Existem chamas aqui que estão reacendendo. Existem sonhos e projetos aqui que estão sendo ressuscitados. Casamentos que serão restaurados. Famílias que estão sendo reestruturadas. Existem pessoas que estão sendo curadas. Em nome de Jesus nós te pedimos agora, Pai, se há sinceridade em nosso coração, se há verdade na Tua palavra, manifesta o Teu Espírito Santo nessa igreja, em nome de Jesus. Assim como foi em Atos 2, o Senhor encheu aquela casa, enche essa igreja agora em nome de Jesus. Enche as nossas vidas, enche as nossas famílias, e que possamos, Pai, ser mais uma vez revestidos do Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Pai. Enche-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.